Ó, como a gente está, o nosso foco dentro da auditoria, agora, essas 3 próximas aulas, né, a gente vai falar sobre o foco da auditoria nas contas de ativo, né, nas contas de passivo e depois nas contas de resultado, tá? Então, o nosso foco é os cuidados, né, os pontos de observação que a auditoria tem que ter, né, quando vai fazer a auditoria contábil, né? Então, porque às vezes a gente fala assim, ah, não, isso é coisa simples, tal. Na prática, né, a gente tem que parar a pensar que a auditoria, ela vai verificar se está tudo conforme, né? Então, com isso, o que acontece? Quem está praticando coisa errada, a tendência é ele querer esconder isso, né? Então, o auditor tem que ter aí experiência e tem que ter, como se diz, aquela assim, aquele desconfiômetro, né, de que pode ter coisa errada ali, tá? Não quer dizer que tenha, né? Mas ele tem que ter esse feeling, né, para poder rastrear isso e identificar os problemas, tá? Porque, na verdade, é aquela história, né? Você, como auditor externo, que está fazendo auditoria na empresa, você vai validar um balanço desse, né? Quer dizer, se você não pegar uma fraude aí, isso pode comprometer a sua reputação, tá? Mourão está solicitando o controle. Você quer o controle, Mourão? Não, professor, eu apertei sem querer, desculpa aí, eu só não queria interromper, mas desculpa aí, professor. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá aparecendo para vocês aí os slides? Deixa eu ver aqui. Sim, sim. Para mim tá o primeiro slide ainda. Deixa eu acessar que aí eu vejo o que eu mostro para vocês, entendeu? É por isso que eu consigo acompanhar assim bem por causa disso. Vamos lá, então. Vamos com ele chegar depois. Quando a gente fala em programa, gente, o programa de autoria, na verdade, é você esquematizar como que você vai fazer, né? É um planejamento do que você vai fazer lá na hora de trabalhar, né? Que chama até trabalho em campo, né? Trabalho de campo, tá? Trabalho de campo não quer dizer que você vai para a roça, não, tá? Você vai, aqui no caso, você vai geralmente para a empresa mesmo, né? Tá? Então, você vai considerar o que é o objetivo da sua auditoria, né? Por exemplo, você pode, de repente, ser chamado para fazer somente uma auditoria de estoque, né? Ou uma auditoria de caixa, ou uma auditoria do imobilizado. Então, você pode, de repente, ser chamado aí, né? Vamos pensar nos primeiros passos, né? E ninguém vai te chamar para fazer uma auditoria contábil, né? De uma empresa aí para poder validar para bolsa de valores, até porque você tem que ter pelo menos 5 anos de experiência, né? Mas você vai trabalhando, né? Vamos supor, se você trabalha numa empresa de auditoria, numa firma de auditoria, por exemplo, né? Eles podem dividir lá a auditoria em várias partes e você pegar uma dessas partes, né? Ah, não, olha, fulano, você vai ficar aí com a parte de estoque, você vai fazer a auditoria do estoque. Ah, o ciclano vai fazer do imobilizado, o outro vai fazer dos recebíveis, entendeu? E assim vai. O outro vai fazer do passivo, de fornecedores, tá? Então, dificilmente, né? A não ser que seja uma empresa pequena, que você vai fazer auditoria, de repente você vai fazer ela inteira.
Mas geralmente, você, se for empresa grande, você vai para trabalhar numa parte, tá? Até porque, se for uma empresa grande, como a gente já disse, para vocês fazerem uma auditoria completa, demanda muito tempo, né? E você não tem muito tempo, porque o foco da auditoria ali é 1, 2, 3 semanas aí no máximo, né? Entendeu? Por quê? Você tem que dar resultado, tá? Imagina que o dono está com um problema, desconfia que tem algum problema, chama você e você demora 6 meses para terminar uma auditoria, por exemplo, entendeu? Daqui a 6 meses a empresa já até faliu se o problema não for descoberto antes e tomado soluções, né? Tá? E outro caso também, outra situação que vocês têm que pensar também, tipo assim, né? O que eu vou auditar, qual vai ser o meu objetivo, né? E que forma que essa empresa é, como que essa empresa é, né? As características dela, tá? Então, por exemplo, uma coisa que vocês têm que pensar quando vão fazer isso é tipo assim, essa empresa é uma empresa familiar, é uma empresa que é gestão independente, né? Tipo assim, o dono não fica aqui, ele contratou um administrador. Essa empresa, como que é a hierarquia dela? Ela é bem desmembrada ou não? Ou tem uma pessoa que manda em tudo? Entendeu? Então vocês têm que identificar isso, tá? Aí você vai identificar, através disso você vai desenvolver, né, a forma, o seu planejamento de trabalhar, o que que você vai fazer, tá? Então, ó, por exemplo, ó, você vai definir o exame, o objetivo do exame, né, na área específica, a extensão, a profundidade do exame, os pontos de controle interno que estão inerentes à sua parte do seu objetivo, né, que tem que ser revisados, né, procedimentos adotados, estimativas de gasto, ó, a equipe de trabalho necessária e outros detalhes que você possa necessitar aí, tá? Quando a gente fala em contas do ativo, né? Geralmente, quando a gente fala em ativo, as pessoas pensam assim: a única coisa, o que tem no ativo que possa ser desviado? Vamos lá, o que vocês pensam aí? O que tem no ativo que possa ter alguma irregularidade? Vamos, gente, acordem aí. Disponibilidade, os lançamentos lá. Isso, a gente pode conferir aí caixa, banco, né, aplicação financeira, isso é o básico, né? E tipo assim, o caixa, isso aí o dono já tem que fazer a auditoria dele todo dia, né? Mas que mais que nós temos, Adriano? Que mais que a gente pode tá sujeito aí a ter algum erro, né? Entendeu? Não vou dizer fraude, não, tá? A gente fala erro mesmo, né? No estoque também, professor. Estoque. Quais os tipos de erro, por exemplo, Rochelle, né? Que a gente pode ter no estoque? Que tipo de erro a gente pode ter no estoque? Vocês imaginam? Às vezes, contagem errada do produto. Pode estar faltando produto. Às vezes vender e não dá baixa no sistema. Baixa. Pode vender, mas dá baixa em produto errado, né? Então, de repente, você vai fazer Professor, faltando em um só, tá? algum acontecimento, por exemplo, por exemplo, algum fenômeno da natureza, alagar, inundar um local assim que danifica o estoque, seriam algo relacionado também? Não, a auditoria, no caso, ela não vai entrar nisso, né? Mas, por exemplo, você pode sim ter que sentir situação. Por exemplo, vamos lá, você faz uma auditoria no estoque, né? Vamos pensar que se você for um supermercado, você pode, por exemplo, nessa auditoria, identificar produto vencido, né? Que já tem que ser. Porque, assim, a sua preocupação, vamos lá, a preocupação de vocês não é com relação, dizer assim, essa parte física, tá? A preocupação da auditoria não é com a parte física, mas a parte física, ela interfere no quê? Na parte contábil, né? Então, por exemplo, vamos lá, vocês se preocupam com o físico porque ele tem que casar, né? Ele tem que aí estar de acordo com o contábil. Se você diz no contábil lá que você tem, vamos supor, 100 mil de estoque, né? E aí você vai lá na ficha de controle de estoque, esses 100 mil reais é referente, sei lá, a 10 mil unidades, tá? Então você vai lá e vai conferir, ver se tem 10 mil unidades. Se não tem 10 mil unidades, então quer dizer que você não tem 100 mil de estoque, entendeu? Então o físico, ele vai afetar o contábil, né, dessa forma, porque assim, ó,
Se era para ter 10 mil unidades, eu não tenho, então eu tenho que ter, eu tenho quantos? Eu tenho 9.900, então eu perdi 100 unidades. Ou foi roubado, aconteceu alguma coisa. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu não tenho 100 mil de estoque. Eu vou ter aí 90 mil, 90 e alguma coisa aí, entendeu? Tá? Então, nós temos que fazer essa mensuração. Então, tipo assim, por quê? Porque se eu não tenho isso em estoque físico, o meu contábil está evidenciando um valor errado. Correto? Por isso que a gente tem que ver. Outra situação, por exemplo, assim, deu perda, né? Vamos pensar aí, deu uma enchente, deu perda lá, eu perdi o material, né? Sei lá, perdi 20% do meu estoque aí que alagou. Joguei isso fora. Só que aí a pessoa não foi e não deu baixa no contábil. Tá? Então o contábil está mostrando 100 mil, de repente, né, de valor, sendo que na verdade, se você for lá dentro, você só tem 80 mil. Vamos pensar outra situação. Veio, molhou o meu estoque, né, de repente, e esse produto, de repente, eu vou ter que, sei lá, dar baixa nele, alguma coisa assim, ou perder o valor, você entendeu? Eu consigo vender mais barato. Eu tenho que sempre pensar isso por quê? Porque eu vou ter que mensurar essas perdas aí, você entendeu? Tá? Isso aí se aplica a todos os fatos, né? Imagina, por exemplo, duplicados a receber. Eu tenho lá, por exemplo, duplicados a receber, eu tenho lá 50 mil para receber duplicata, né? Só que a auditoria chega lá e fala assim, cadê os comprovantes que você tem aqui, que você tem direito de receber isso, né? Porque, assim, não é simplesmente eu falar que eu tenho duplicado a receber, eu tenho que ter aí uma promissória assinada, um contrato de venda que a pessoa não honrou, um cheque devolvido, alguma coisa assim, você entendeu? E se eu não tiver isso? Então, você não pode evidenciar isso no seu ativo, tá? Então, quando a gente fala que a auditoria tem que ir lá e confrontar, a gente vai falar sobre isso, né? O físico para ver se está batendo, é justamente por isso, né? Por quê? Porque o que eu tenho no físico, ele tem valor e esse valor ele interfere, no caso, no contábil, tá? Vamos lá. Mas assim, só uma coisa, a gente pode ter problemas aí dentro do ativo, né? Problema de estoque, problema o Adriano que a Rochelle comentou de estoque, o Adriano comentou aí das disponibilidades, né, que é caixa, banco, aplicação financeira, de duplicata a receber. Podemos ter problemas aí de contabilização errada de créditos de tributos, entendeu? A maior ou a menor, tá? Podemos ter problemas de imobilizado, problema aí de intangível, tá? Então, isso vai depender do quê? Vai depender muito do empresa que vocês vão auditar, tá? Porque cada uma tem suas características, tá? Mas vamos lá. Aqui tem algumas situações, né, que a gente tem que ficar atento, né, dentro daquilo que a gente objetiva atingir com a nossa auditoria, tá? Por exemplo, determinar se foram utilizados os princípios de contabilidade, né, em base uniforme, se foi feito tudo, né, em conformidade a... Porque assim, o que é isso? Eu posso usar uma metodologia, de repente, né, que seja válida, mas eu tenho que usar ela sempre, né? Não dá para usar, eu vou usar tal metodologia agora e depois eu vou usar outra, né? Tá? Essas metodologias, essas formas de cálculo, essas situações que você vai encontrar, elas têm que estar demonstradas lá, por exemplo, nas notas explicativas, né? Se for uma empresa que divulga balanço, né? O que o Adriano falou, tem que verificar se as disponibilidades, né, realmente existem, né? Tá? Se realmente o que está dizendo ali no caixa, que tem de caixa, realmente tem de caixa mesmo, né? Por exemplo, a gente pega aí, quem está em escritório, até fala assim, nossa, essas empresas são ricas demais, né? A gente pega empresa que tem aí 600 mil, 500 mil, 1 milhão de caixa, né? Tá? Aí se você pegar uma auditoria, você acha que uma empresa dessa passa numa auditoria? Mas não passa nunca, né? Porque nenhuma empresa em sã consciência 1 milhão em caixa, tá? Só se for uma empresa muito grande. Uma empresa pequena, uma empresa que fatura, sei lá, fatura 1,5 milhão por ano. Vamos pensar assim. Aí você vai lá e olha o balanço dela, tá evidenciando lá
1 milhão de caixa. Poxa, então realmente aí quase 8 meses da receita dela parado no caixa, né? Isso é normal? Lógico que não, né? Tem coisa errada? Lógico que tem, tá? Mas vamos pensar o seguinte, essas empresas assim, dificilmente elas vão passar por auditoria, né? Porque são empresas que trabalham errado, tá? E como eu já disse para vocês, até já comentamos isso em aula, tá? Caixa alto, geralmente, é contratação de mão de obra sem nota fiscal, tá? Por quê? Porque a pessoa não tem como lançar. Como que eu vou lançar na contabilidade uma saída do banco? Vamos lá, contratei o Adriano aí para prestar um serviço para mim, tá? Aí me cobrou lá 10 mil reais. Eu pago ele, dou um cheque para ele, eu faço uma transferência bancária, paguei ele. Só que ele não me deu nota fiscal, não pedi nota, né? Aí o que acontece? Esse dinheiro saiu do banco, né? Se ele saiu do banco, tem que ir para algum lugar. E quando a gente faz a contabilidade, eu tenho que creditar o banco. E eu não tenho uma despesa, eu deveria ter se eu tivesse a nota, eu teria despesa para debitar. Mas eu não tenho, então eu debito o caixa. Então meu caixa aumenta, tá? Aí eu contrato, sei lá, contrato a Uli para prestar um serviço para mim. É a mesma situação, ela não me dá nota fiscal. Aí eu faço outra transferência para ela, né? Aí eu credito o banco, debito o quê? O caixa. Aí fica só suprimento de caixa, tá? Aí o caixa vai lá em cima. Isso a Receita, a Receita Federal, na verdade, já sabe, né? Quando pega as empresas que já vão fazer SPED, já fica mais esperta com isso, né? Então, elas têm um valor muito alto de caixa, por quê? Porque geralmente fez contratação de mão de obra, né? Sem nota fiscal, sem comprovante, sem RPA nem nada. O que a Receita pode fazer nesse caso? Se você não conseguir justificar para ela, ela vai te autuar, dizer que uma grande parte daquilo ali é contratação de mão de obra, né, que a gente já até falou sobre isso, e vai cobrar de você 31% de INSS, tá? Por que 31%? Porque seria aí os 20%, né, que a empresa deveria pagar, mais os 11% que a empresa deveria descontar do funcionário, né, ou do prestador de serviço, que seria por RPA, tá? Imagina você ficticiamente tem 1 milhão de caixa e na prática você arruma uma dívida com a Receita de 310 mil, tá? Pra vocês terem uma noção, eu tive um caso aí no começo do ano de um cliente meu, né, que procuraram ele, né? Procuraram ele aí para fazer um rolo danado aí, na verdade, né? Porque ele estava com caixa alto nessa situação e a pessoa lá ela tinha o caixa negativo, né? O caixa dela tá negativo, então eu precisava fazer uma maracutaia aí para baixar o caixa dele aqui e aumentar o caixa do outro lá, tá? Como era um cliente que assim ele estava saindo da gente, né? Ele estava mudando lá, né? Por umas questões dele lá. E eu falei assim, olha, cara, eu não entendi foi nada que eles querem fazer, tá? Mas se não tiver risco nenhum, você faça, né? Porque você vai resolver o seu problema e vai resolver o problema do outro. Agora, era muito estranho, tá? Entendeu? O jeito que eles queriam fazer. Mas era uma alternativa. Agora você pode perguntar, professor, por que um tem o caixa muito alto e o outro tem o caixa negativo, né? Porque um contrata mão de obra sem nota fiscal, o outro vende mercadoria sem nota fiscal, né? O que tem a ver, professor? É porque quando eu vendo mercadoria, o dinheiro entra no banco, né? Por exemplo, quando eu pago mão de obra sem nota, o dinheiro sai do banco. Sai do banco, tem que ir para algum lugar. Vai para onde? Para o caixa, tá? Quando eu vendo mercadoria sem nota fiscal, o dinheiro entra no banco. Se entra no banco, vem da onde? Eu não tenho nota fiscal, não tem nada, vem do caixa. E aí, como está só saindo do caixa, o caixa fica negativo, tá? Então, a Receita pega. Não existe caixa negativo, né? Então, se você apresentar para a Receita um caixa a 100 mil negativo, ela vai saber que você vendeu sem nota, tá? Porque não existe. E se vender um caixa de 1 milhão lá, 100 mil, 1 milhão, ela vai entender que você está pagando mão de obra também sem nota, sem RPA, sem declaração, tá? Então, assegurar, né, de que existem todas as disponibilidades que deveriam existir, né? Assegurar de que os títulos negociáveis e as inversões financeiras existem realmente e são de propriedade da empresa, né, que você está examinando. Assegurar de que todos os rendimentos produzidos foram devidamente e contabilizados, tá?
pode ter muito rolo nisso aí, já que teve um rendimento aqui, esse rendimento ser contabilizado de uma forma diferente, né, para poder cobrir algum rombo da empresa, tá? Então a empresa deixa de ganhar aquele rendimento financeiro ali, né, assim, na prática, né, ela contabilmente ela deixa de ganhar, porque a pessoa está desviando para cobrir outra parte, tá? Apurar se as contas a receber de clientes são autênticas, né, e se tem origem em transação relacionada com vendas. Então, por exemplo, você vai lá, eu tenho um cliente aqui, sei lá, me deve aqui 20 mil reais, né? Aí você faz mais ou menos uma análise, né, do porte da empresa, o que ela vende, e os outros clientes também, como é que se comporta, né? Aquilo que é fora da curva, tá, chama atenção. Então, de repente, eu tenho uma média de uma carteira de clientes que os clientes me devem em torno de R$ 1.000. Aí tem um que deve 10 mil. Então, suspeita, né? Pode ter alguma coisa errada ali. Não quer dizer que é erro, mas suspeita, né? Por que aquele ali está fora da curva? Por que ele tem mais crédito que os outros? Tá? E aí tem que investigar, ver se realmente isso está vinculado. Tá, esse cliente aqui, de qual venda que é? O que ele comprou? Ele realmente recebeu? Aí você vai investigar tudo, né? Para ver se realmente aquilo ali é real. Por quê? Porque também pode ser desvio de alguma outra coisa que você criou ali um a receber do cliente para esconder alguma outra coisa, tá? Você assim, alguém lá, né? Tá? Apurar se os valores apresentados são efetivamente realizáveis, né? O que é isso? Às vezes você vai fazer uma auditoria na empresa, tô fazendo auditoria de balanço, hein? Aí você vê lá, vamos supor assim, 500 mil de duplicados a receber. Tá? Aí mas você olha que tem duplicata ali que faz 10 anos que não recebe. Tá? Ou seja, isso não vai mais ser recebido. Né? Vamos lá, ó. Eles são efetivamente realizáveis? Não mais, né? Tá? Você não, teoricamente você não tem mais direito de cobrar, já caducou isso. Tá? Então tem que investigar isso. Assegurar-se de que os estoques existem fisicamente e são de propriedade da empresa, tá? Porque de repente, para pensar, de repente você pode saber que vai ter uma auditoria, então você pode solicitar no fornecedor, por exemplo, que te mande aí determinada quantidade de mercadoria, você põe no estoque, passou a auditoria, você devolve o fornecedor, tá? Com outra situação aí só para tampar o buraco, né? Tá? Lógico, né? Que você vai levando a coisa sempre para frente, né? O problema, uma hora isso vai aparecer, tá? Determinar se os estoques são apropriados para a sua finalidade, se tem condições de realização, né? Ou seja, se eles não são obsoletos, não têm defeitos ou má conservação, que é isso que até o Mourão comentou, né? De repente dar uma inundação e perder alguma coisa, né? Examinar os critérios de avaliação e adequação desses critérios, né? Tendo em vista os princípios de contabilidade. Verificar a existência e propriedade dos procedimentos aplicados a investimentos relevantes, tá? Constatar a existência, posse e propriedade dos bens imobilizados. Aqui um detalhe, tá, gente? Às vezes fala assim, a empresa tem aqui, por exemplo, lança aí para a empresa esse caminhão que foi comprado, né? E de repente o caminhão não foi comprado no nome da empresa, foi comprado no nome de um sócio, tá? Quer dizer, teoricamente, né, na prática, na verdade, né? Esse caminhão não é da empresa, tá? Examinar a adequação de contabilização dos custos, correção e depreciação do mobilizado, né? Sua classificação contábil, considerar as natureza, vida útil, utilização dos mesmos, né? Eu já identifiquei aqui, por exemplo, empresa, né, que eu já até comentei com vocês, empresa que faz depreciação de imóvel, e o imóvel, na verdade, não perde preço, está só valorizando, né? É a mesma coisa que você chegasse para o seu pai e falasse assim, pai, é o seguinte, essa casa aqui do senhor aqui, né, já tem 20 anos, né? Com mais 5 anos ela vale nada, eu compro do senhor por zero, tá? Só que na verdade, você pegar uma casa aí com 20 anos, ela vai valorizar muito mais, né? Ela vai estar valendo muito mais hoje do que lá atrás. Então, essa depreciação que se faz, principalmente em imóveis, tem que tomar muito cuidado, tá? Ela é interessante só num seguinte ponto, na questão de você diminuir a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, né? Tá? Por quê? Porque essa depreciação vira um custo, né? E esse custo vai diminuir lá o resultado. Diminui o resultado, diminui o pagamento de imposto de renda e contribuição social. Só isso. Só que também diminuindo o lucro, diminui também a distribuição de lucros, né? Que vai ser feita. Eu até comentei já com vocês, não sei se vocês têm lembrança,
Eu trabalhei no Rodobem de locação, por exemplo, né? E como é locação de veículos, você tem muita depreciação, né? Depreciação de 20%, quer dizer, se cada 5 veículos, né, que você compra, um por ano você dá baixa em um, como custo, né? Então, acontecia, a empresa não dava lucro, tá? Contabilmente, ela não dava lucro. Na prática, ela dava lucro direto. Se eu tirasse a depreciação dali, ela dava muito lucro. Só que contabilmente não dava. Então, não pagava imposto de renda, não pagava contribuição social, só que o sócio também não via a cor do dinheiro. Por quê? Porque não dava lucro. Como que eu vou distribuir, né, um lucro se ela não deu lucro? Tá? Mas vamos lá. Então, são situações, gente, que, tipo assim, às vezes tem que ser analisada e serem colocadas essas observações aí, né? Entendeu? Quando vocês fizerem, tá? Olha, vocês podem... A decisão a ser tomada é do dono da empresa, né? É, da diretoria. Só que você pode orientar, que às vezes eles fazem as coisas por falta de conhecimento, tá? Vamos lá, o planejamento, né? O objetivo global de um exame de auditoria é dar aos auditores provas suficientes para fundamentar seu parecer sobre as demonstrações financeiras em sua totalidade, tá? No entanto, os auditores não podem ter para com a auditoria o enfoque que abranja todas as evidências de uma só vez, nem podem examiná-las todas de forma desordenada. Tente planejar o exame e determinar os procedimentos que empregarão para cada conta ou setor, né, correlacionado a essas contas aí, tá? No planejamento e desenvolvimento dos programas, né, o encarregado de trabalho precisa levar em conta 3 importantes pontos sobre cada setor do exame a saber, né? Quais são os objetivos da auditoria ao examinar esse setor da empresa? Em outras palavras, o que deve o auditor determinar com relação a essa conta ou contas? Que procedimentos de auditoria são necessários para que o auditor atinja seus objetivos? E o que é necessário para que seja eficaz o controle interno desse setor, né? E até que ponto esse controle, né, funciona, tá? Então, tem que ser investigado esses pontos, tem que ser atendido essas situações aí, né? Os procedimentos, por exemplo, o objetivo que você pode ter é o procedimento, né? São abordados como também exemplos de sua aplicação em itens específicos, né? Vamos lá. A existência, a avaliação do controle ou do ativo, certo? A autorização, a propriedade, se tem alguma restrição, a exatidão de valores, a utilidade daquilo ali e a apresentação, né, disso dentro das demonstrações, tá? Então, tipo assim, isso aí você vai ter estudo em cada situação? Não. Tem situações que você vai avaliar uma coisa, em outras situações você vai avaliar outra, né? Por exemplo, você vai avaliar no estoque, por exemplo, a existência do estoque, né? Você vai ver como que funciona, por exemplo, vamos pensar dentro do estoque, como que funciona, por exemplo, o sistema de autorização de saída de estoque ou de recebimento de estoque. Como é que funciona isso, né? Quem faz isso, tá? Vamos lá, quando a gente fala de ativos, por exemplo, né? Esses ativos, eu tenho veículos. Esses veículos têm alguma restrição, né? Ah, eu tenho um imóvel. Esse imóvel tem alguma restrição? O que é restrição, por exemplo, né? Tem empresas, por exemplo, que fazem financiamentos e dão bens como garantia, tá? Então esse dar o bem como garantia é uma restrição. Por quê? A pessoa que está pegando esse bem como garantia, ela vai pegar aquela cédula de crédito, por exemplo, vai registrar ela num cartório e o cartório lá vai enviar para o cartório onde está o registro daquele bem, daquele imóvel, né? Por exemplo, um documento que esse imóvel vai ficar restrito, ele vai ter uma restrição que não pode ser vendido, não pode ser nada. Se você tirar se eu não me engano o nome é certidão de inteiro teor, vai aparecer lá que aquele imóvel tem, por exemplo, uma penhora relativa a ele, tá? Então, por exemplo, esse imóvel, por exemplo, você pode considerar ele para fazer dinheiro na empresa? Tá? Ele tem alguma liquidez? Praticamente zero, né? Tá? É a mesma coisa, eu tenho veículos na empresa, mas os veículos estão todos com alienação fiduciária. Eu consigo vender? Consigo, mas vai dar um trabalho danado, né? Porque vai ter que fazer quitação, um monte de coisa antes, né? Então, nem sempre isso é viável. Então, a gente tem que ter esses cuidados, tá?
esses procedimentos, as formas de abordar as contas de ativo, a gente vai ter que ter cuidado, em cada uma tem um critério de avaliação, ok? A existência, né? A verificação da existência do item do ativo deve ser o objetivo primordial da auditoria desse setor da empresa, né? E, logicamente, esse objetivo sugere um procedimento, principalmente no caso de ativos tangíveis, né? O procedimento é o exame do bem pelo auditor, pessoalmente, tá? A confirmação, né? Muitas vezes fornece provas da existência de um bem, assim como fazem a averiguação verbal e o exame de documentos. Em certos casos, são necessárias evidências qualitativa e quantitativa para se estabelecer a existência de um bem. Com relação à avaliação, né? A avaliação é a determinação do valor de custo ou mercado de um bem, né? É o objetivo primordial da auditoria em muitos casos, embora em outros não seja um objetivo tão importante. Os estoques, contas a receber, investimentos são exemplos de bens que normalmente exigem procedimentos, né, de auditoria com a finalidade de reunir provas referentes a seu valor, tá? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Imagina que você foi contratado para fazer auditoria, onde você suspeita, por exemplo, que o administrador da empresa pode estar te fraudando, tá? E ele pode estar te fraudando de uma forma simples, por exemplo, né? Comprando mercadorias, por exemplo, com um valor acima do mercado, tá? Ele te apresenta custo, tudo, só que, por exemplo, você vai investigar no mercado, de repente, uma mercadoria que o seu concorrente compra por 10, o seu administrador está comprando por 12, 13, 14, você entendeu? Ou seja, ele está ganhando alguma coisa do fornecedor para poder comprar essa mercadoria mais cara, tá? Então, ele está ganhando em cima, está te lesando, né? E você não percebe, tá? Você vê as demonstrações, não está tendo lucro, o lucro é muito menor, tá? Mas muitas vezes, né, pode ser com relação a essa questão de compras, né? Tá? Então, seus estoques aí podem estar sendo superfaturados, tá? Então, é uma situação de se pensar, né, de se analisar. A gente vai falando assim, vai, como diz assim, para alguns, né, às vezes, por exemplo, o professor está dando a ideia, né? Não, a gente está falando o que pode acontecer, né? Porque a gente vê, por exemplo, né, isso aí a gente vê muito na área pública, né? O que acontece? O superfaturamento, né? E a gente não imagina que isso pode acontecer dentro da área privada, mas pode acontecer sim, tá? São pessoas, né? As idôneas dificilmente vão fazer isso, né? Porque se fizerem, deixam de ser idôneas, né? Mas as inidôneas, vamos lá, estão sempre esperando um momento de poder fazer alguma coisa para poder levar vantagem, tá? Vamos lá. O ativo imobilizado, né, por exemplo, não exige normalmente esse tipo de procedimento, né? Que é de avaliação. Dentre os que se usam para obter provas do valor de um bem, né, nós temos consultas, listas de cotações do mercado, no caso de investimentos, exame das listas de preços, catálogos e outros dados concorrentes sobre custos, né, é o que eu disse, no caso do estoque, classificação por vencimento e confirmação, no caso de contas a receber, e avaliação por elemento independente, né? Segundo a legislação, as empresas devem identificar a vida útil econômica estimada de seus ativos imobilizados e adotar esse prazo para fim de reconhecimento da depreciação. Tá? Faz necessário ainda estimar o valor que se espera realizar pela venda do bem ao fim da sua vida útil, tá? Visando não depreciar essa parcela. Então tem que fazer essa avaliação. Isso, né, a gente viu, não vai ser em todas, né, mas todas as contas, mas algumas você vai ter que fazer essa avaliação, tá? Então tem que ter esse cuidado. Autorização, né? O auditor tem de certificar de que o ativo de uma empresa cliente, por exemplo, é constituído de bens adquiridos com autorização. O que é isso, né? Olha, compramos um veículo, tá? Quem autorizou a comprar esse veículo? Compramos equipamento, quem autorizou, né? Tem todo a empresa, ela deve ter dentro, né, do seu procedimento limites de atuação de cada função, tá? Então tem que ver quem pode fazer o quê, tá? Essa autorização tem que ser expressa em termos gerais, como por exemplo a política da empresa determina que se compra estoque apenas mediante requisição do departamento de produção,
após concorrências para escolha do melhor preço para compras, né? É a questão da cotação que se faz, né? O auditor deve adotar a prática de examinar os manuais de procedimentos da empresa e outros documentos para conhecer sua política oficial, né? E de ler atas de assembleias de diretoria ou de outros grupos para se cientificar das autorizações específicas, como grupo de evidências a serem examinadas pelo auditor, para assegurar-se da legitimidade das autorizações. Podem citar a assinatura de um funcionário devidamente autorizado, num pedido de compra de material do escritório ou a do supervisor no documento hábil de adiantamento de dinheiro para o empregado. Vamos lá. Primeira coisa, vocês vão trabalhar numa empresa, né? Geralmente, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ter ciência de como essa empresa funciona. Então, é interessante, né, que se a empresa disponibilizar, tiver, né, isso disponível, passe para vocês, por exemplo, né, as políticas da empresa, as políticas internas de compras, né, de vendas, quem pode comprar, como, né, proceder no caso de vendas. Pode-se pedir também até a relação, né, do PCC, PCC, né, plano de cargos e carreiras, né, para você saber ali dentro, tipo assim, o que cada um faz, qual que é a responsabilidade de cada um, né, porque quando você chega na empresa que você vai trabalhar, você pode até indagar, né, ó, o que você faz aqui, mas você já tem uma noção maior, né, qual que é a responsabilidade de cada um aí, tá? Então fica mais fácil você executar seu trabalho. Se você sabe de quem cobrar, né, de quem, na verdade você não vai cobrar, né, de quem você vai investigar, facilita o seu trabalho, tá? Vamos lá. A propriedade, né? Vocês precisam também, né, saber se aquela propriedade, aqueles bens são realmente da empresa, né, aqueles do ativo, né? Em muitos casos, a posse de um bem, né, corroborada por uma nota ou fatura de venda, é suficiente, né, para comprovar a propriedade. Eu comprei um caminhão, tem a nota fiscal, tá aqui, beleza, tá? Isso vale também para estoque, tá? Certo? Então, agora, com relação a contas a receber, né? Como é que você determina a propriedade, né? Os proprietários podem ser apontados por meio de faturas de vendas e os posteriores recibos de caixa e banco, né? Posse de veículos podem ser também evidenciados por certificados de propriedade, documentos de registro e recibos de impostos. A de um bem imóvel pode ser estabelecida examinando-se contratos, recibos de imposto predial, declarações de encerramento e outros documentos legais. Em certos casos, o auditor pode fazer mais averiguações a respeito da posse de imóveis, por meio de procedimentos tais como verificação do tipo de posse, para o que recorrerá a advogados, né? Aqui, gente, por exemplo, quando, né, a gente sempre tem que ter esse cuidado, quando não é o dono que toca a empresa, né, ele pode solicitar que a auditoria investigue se tudo que é da empresa se está sendo utilizado com finalidades voltadas para a empresa, tá? O que é isso? Por exemplo, de repente o administrador comprou um carro, né, sei lá, que não atende à necessidade da empresa, mas atende ao uso dele próprio. Então tem que ver se isso está autorizado pelo dono, pela diretoria, como é que tá, você entendeu? E porque na prática, né, no dia a dia, a gente vê isso muito acontecer nas empresas. O dono vai lá, né, compra um carro no nome da empresa, certo? Mas quem usa é ele, para o bel prazer dele, como um carro de uso pessoal. Esse carro, na prática, não é da empresa, tá? Na teoria, sim, na prática, não. Isso é errado, tá? Porque se a gente pegar, por exemplo, interpretar, isso daí, né, usar um termo para vocês, é uma distribuição disfarçada de lucro, tá? Por quê? Porque ao invés de eu distribuir lucro, eu comprei um bem com o que eu vou dar para essa pessoa usar, e no final das contas ainda, eu vou pagar aí IPVA, vou pagar seguro, vou pagar tudo isso relativo a esse veículo, né? E quem vai estar usando é o proprietário, tá? Então isso na prática é distribuição disfarçada de lucro. Tá, quando é o dono, que é o dono ele sozinho na empresa mesmo, ele não está prejudicando ninguém, a não ser ele mesmo, né? E o governo também, né? O governo gostaria que a coisa fosse certa.
Mas quando você tem mais de um sócio, né? Você imagina, tem 2, 3 sócios, né? Aí um fica na empresa e os outros só são acionistas, vamos dizer assim, né? Só são cotistas. Pode acontecer, né? O cara faz uso dos bens da empresa, né? E isso se torna, de repente, uma distribuição para ele de lucro, ou seria, de repente, até um pagamento aí em forma de prolabore disfarçado, tá? Então pode acontecer muito. Ah, o cara compra as coisas para casa dele e a nota fiscal sai tudo no nome da empresa, sei lá, com coisas de supermercado, tudo mais, né? Queira ou não, né? Ele está aí fazendo uso do dinheiro da empresa em benefício próprio. Isso é autorizado? Os outros sócios sabem, ou o sócio sabe e ele é administrador? Por isso que tem que ser investigado, né? Aí, por exemplo, quando a gente for fazer de passivo, por exemplo, a gente pode comentar sobre isso. Essas contas a pagar, são todas contas a pagar realmente da empresa? Tá? Tem que ter esse cuidado. Restrições, né? Que a gente comentou, né? A determinação de posse de um bem, de um item, na verdade, do ativo, é estreitamente ligada, né, a outro objetivo, que é o de ver se há ônus ou restrições de qualquer natureza sobre o bem de que se trata, né? Se houver, devem ser divulgadas demonstrações financeiras, né? E mais, eles exigem muitas vezes modificação na apresentação das demonstrações no tocante a esse bem. Por isso é essencial que o auditor se empenhe em descobrir eventuais restrições. Uma delas, por exemplo, que eu até comentei, é tipo assim, a empresa tem alguns imóveis, né? Então solicita lá, né, a certidão de inteiro teor desses imóveis. Só isso. Lá vai vir dizendo se esse imóvel está alienado, se não está, como é que é, entendeu? Ah, dos veículos. Do veículo é fácil, né? Você pede uma consulta no Detran, tá? Quando você faz uma consulta no Detran, lá embaixo aparece, né? Veículo com alienação área, tá? Então são várias aí que você consegue verificar, tá? E verificar a validade disso, se realmente ele está sendo evidenciado de maneira correta ou não, tá? Os procedimentos comumente empregados para detectar restrições a item de ativo, né, compreende o exame de cláusulas restritivas ou algum acordo com credores, né, exame de dados públicos oficiais para verificar se há ônus de qualquer espécie registrado contra a propriedade, né, e obtenção de representações por escrito do cliente, com respeito a bens alienados. No caso de itens como títulos, a propriedade onerada muitas vezes está em mãos de credor. Assim, se tentar examinar o bem fisicamente, chega-se à conclusão de que o mesmo não existe, mas sim o ônus, tá? Então, gente, quando a gente fala assim, fazer uma auditoria, a gente acha que é simplesmente ir lá e contar caixa e estoque, né? Tá? Mas se parar para pensar, vocês têm muito mais coisa para fazer, tá? Agora, para pensar, quando a empresa é organizada, todo esse trabalho de você verificar, por exemplo, principalmente imobilizado, é fácil, tá? Agora, pense se você tentar identificar um imobilizado numa empresa que não registra nada, né? Ou tipo assim, ela faz o registro contábil, mas não faz o controle desse imobilizado dela. Professor, como é que funciona isso? Por exemplo, que você recebe a nota fiscal, né? Nós aí que trabalhamos no escritório, a gente sabe como é que funciona. Recebe a nota fiscal, vê um valorzinho lá acima de R$ 1.000, aí você já pergunta, para que é isso? É tal coisa. E aí, vamos imobilizar ou não? Não, imobiliza, vai. Então você imobiliza, beleza. Isso tinha que ter um controle, né? Para saber, porque eu vou ter que fazer a depreciação desse imobilizado, tem aproveitamento de crédito CMS, né? E eu tenho que saber se esse imobilizado existe ou não existe na empresa, né? Eu tenho que ter uma forma de acompanhar de tempos em tempos, a empresa tem que fazer aí um levantamento de tudo isso que consta ali, né, na relação de imobilizado, né? Para a gente poder manter a escrituração em conformidade com aquilo que realmente existe, tá? Por exemplo, você pode, de repente, comprar um computador de R$ 3.000 aí, R$ 4.000, botou na empresa, beleza, né? Tá lá, você imobilizou ele, tá lá dentro de computadores lá, né? Só que no TI, de repente, daí a 6 meses esse computador deu um pau lá, queimou, perdeu tudo, você entendeu?
manda comprar outro, aí você imobiliza o outro, e muitas vezes a pessoa não tem a perspicácia, né, de questionar, peraí, esse computador está comprando por quê? Ah, não, porque o outro queimou e foi jogado fora, não presta mais. Opa, então o outro está imobilizado. Se está imobilizado, nós temos que dar um jeito de dar baixa nesse imobilizado. Ele não pode continuar na empresa, ele não tem mais utilidade, né? Tá? Então, tem que ter esse acompanhamento, tá? Aqui no caso a gente está falando aí das restrições, certo? Ó, a gente vai, esse caso entra no caso das utilidades, né? Tem a exatidão de valores, né? O objetivo comum no exame, né, de qualquer tipo de ativo é verificar se os valores apresentados são exatos, né? Esse objetivo está estreitamente ligado à determinação da existência quantitativa, ou seja, se a quantidade bate, né, do bem, mas concentra-se mais especificamente na exatidão matemática, né? Entre os procedimentos empregados para atingir esse objetivo estão a verificação física ou externa, como por exemplo contagem e confirmação, e também o exame de verificação dos registros contábeis e documentação hábil do cliente. Então nós precisamos contar para saber se está certo, se é a quantidade correta, se tem a nota fiscal referente a isso, né? Porque como que eu vou saber se esse valor está certo, né? Por exemplo, se eu quiser contar um estoque, né, para ver se está exato, eu simplesmente vou lá e conto ele para ver se está batendo contábil, né? Não, como diz, o buraco é bem mais embaixo, né? De que forma? Eu preciso pegar todas as notas fiscais de compra desse material, né? Saber se a quantidade que realmente chegou, se chegou, e se essa quantidade foi colocada no estoque, se todas as saídas desse item saíram, né, com documentos corretos, se não teve nenhuma fraude nisso. Então, como diz, não é simplesmente ir lá, não, o físico está batendo contábil, opa, peraí, mas o físico está certo? Tá? Porque quem faz o rolo, muitas vezes, ele vai deixar tudo certinho, bonitinho. Ele quer que a coisa pareça ser perfeita. Mas aí é a forma que tem-se que fazer essa investigação mais profunda. Tá? Utilidade. Né? Esse quesito utilidade, né? No caso de muitos itens de ativo, né, o objetivo da auditoria é tirar conclusões a respeito do uso potencial da propriedade. Já se disse antes que no caso de ativo imobilizado, né, os valores de mercado são, na maioria das vezes, os mais relevantes. É um dado muito importante para o auditor, a indicação de que um item é obsoleto ou de que é usado na fabricação de um produto que poderá ser tirado de linha. Além disso, estoques obsoletos ou invendáveis, por qualquer outro motivo, também são pouco úteis. Em casos como esse, a diminuição do grau de utilidade de um bem deve provocar sua baixa ou a divulgação do fato nas demonstrações financeiras. Eu já até comentei com vocês. Estoque, tá? Eu tenho estoque aqui, tá aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, nunca vendi, tá? Tem utilidade? Tá? Essa utilidade, quando a gente diz, pessoal, na verdade, não é se ele serve para alguém. Não, ele serve para mim. Ele vai vender? Pode vender um dia. Isso você já falou 5 anos atrás, tá? Já passou 5 anos e ele continua ali. Então, isso, de certa forma, é um estoque obsoleto, tá? Imagina, vamos pensar aí, uma loja de material de informática que está lá cheio de impressoras, sei lá, vou usar até o termo hoje, aquelas matriciais, tá? Teve um tempo aí que as matriciais até usou muito, né? Mas qual que é a chance dele vender uma matricial dessa hoje, tá? Elas ficaram até muito mais caras quando começou a impressão de notas fiscais, né? Que as notas fiscais deixaram de ser feitas à mão para ser feitas em impressoras, né? Mas hoje em dia, com o advento, por exemplo, da nota fiscal eletrônica, em que tecnicamente você não precisa nem imprimir mais um papel, para que eu vou ter uma impressora matricial? Ainda ter o estoque disso.
impressoras com cartucho de tinta? Tem, tem, né? Mas qual o nível de venda dessas impressoras? A maior parte das impressoras hoje a gente trabalha com toner, tá? E aquelas que são de cartucho de tinta, geralmente agora elas vêm, até vocês me ajudam a lembrar, como é que chama aquele, é tanque, né? Aquele suporte que põe do lado, cheio de tinta, que é mais... Como é que é o nome? Book. Book? Isso, book. Porque aquilo ali, ó, você compra um cartucho que vinha... Eu achava absurdo, né, gente? Um cartucho que vinha com 5 ml de tinta. Eu falo assim, gente, você não imprime nem 10 páginas. Tá? Aí você tem aqueles outros agora que vem do lado, que você põe ali, sei lá, 100, 200 ml de tinta quase lá dentro. E imprime à vontade, né? Tá? Então a gente tem que pensar. Por exemplo, eu tenho certeza que se vocês entrarem, né, em algumas lojas aqui de Imperatriz aí, ou da cidadezinha que vocês moram aí, tá? Vocês vão se deparar lá com coisas que vocês olham assim e falam assim, será que isso vende? Isso está aqui há quanto tempo? Tá? São situações que a gente evidencia. Só que a pessoa, muitas vezes, né? O que acontece? Ele se amarra a isso. Professor, mas isso em empresa pequena é normal de acontecer, sim. Só que imagina você com uma empresa grande. Uma empresa, por exemplo, que tem investidores. E esses investidores querem saber se aquilo que está demonstrado no balanço se condiz com a realidade. Você demonstra lá um estoque de 100 mil, né? Só que esse estoque de 100 mil tem lá, vamos supor assim, 30 mil que é de mercadorias que estão lá no estoque já há 5 anos, 3 anos, e que não sai mais. Quer dizer, você está inflacionando aí o seu ativo, né? Está inflacionando, não, inflando o seu ativo, tá? E evidenciando um patrimônio que, na verdade, você não tem, tá? Eu imagino a seguinte situação. Aí o cara fala o seguinte, ó, tem 2 sócios, um que administra a empresa, o outro que é só investidor. Ah, não, vamos dividir a empresa? Beleza, beleza. Aí o que só investidor fala assim, ó, o estoque é todo seu. O estoque fica na sua parte. Aí se o cara tem esses 30 mil lá parados, não, a gente tem que dividir o estoque meio a meio, tá? Porque ele não vai querer ficar com aquela coisa, né, perdida lá, né? Que nem ele considera que lá como dinheiro, tá? Vamos lá. A apresentação nas demonstrações, né? O último, porém crucial objetivo da auditoria é verificar se os diversos itens de ativo são apresentados corretamente nas demonstrações, tá? Esse aqui é um ponto de observação que tem na atividade, que se vocês tiverem curiosidade de abrir lá agora, né? Que está pedindo lá. Porque lá eu tenho uma demonstração, né? Onde uma conta que está na demonstração, uma conta de depreciação acumulada, né? Se ela apresenta corretamente os valores, se ela está feita de maneira correta, tá? Então, ó, esse objetivo volta-se especificamente para a classificação das demonstrações financeiras, se atinge por meio de análise das características de cada bem e da aplicação judiciosa das regras de classificação, que compreendem descrições bem feitas, métodos de avaliação, divulgação, entre parênteses, de valores alternativos, referência às notas explicativas e descrições de ônus e restrições, tá? O auditor deve estar consciente que um erro de classificação ou descrição inadequada das demonstrações financeiras pode ser tão grave quanto um erro de valor. Consequentemente, todo exame deve conter procedimentos que assegurem que as demonstrações financeiras são fidedignamente apresentadas. Tá? Vamos lá. A gente falando de caixa e bancos, né? Como foi citado aí pelo Adriano, as disponibilidades, né? Uma vez que o caixa é considerado um bem que envolve grande risco, né, gente? Vamos lá. Caixa é assim, aquele bem que todo mundo tá de olho, tá? Tá o dono de olho e tá os mal intencionados também de olho, tá? E relativamente difícil de ser controlado. Os procedimentos de auditoria a ele destinados tendem a ser mais extensos e mais detalhados que em outras áreas,
tá? Como em todos os casos, a avaliação que o auditor faz do controle interno contábil do cliente sobre o caixa e bancos irá influenciar muito a extensão e intensidade dos procedimentos de auditoria serem empregados. Eu já vi situação, por exemplo, né, que a pessoa recebia, por exemplo, por fora de um cliente, né, ia lá no cadastro do cliente e colocava lá depósito, tá? Beleza, ela escrevia depósito. Aí o pessoal, ninguém checava, tinha uma checagem para ser feita se realmente aquele depósito foi feito ou não, você entendeu? E aí a pessoa fez uma vez, duas, 10, né? E pegou gosto pela coisa, né? Tá? E o desfalque foi grande. Por quê? Porque a empresa, por exemplo, ela deixava fazer essa baixa, né, o controle interno dela não, tipo assim, eu tenho lá depósitos não identificados, né? Por exemplo, eu pego caixa, o banco, por exemplo, né? Eu pego lá meu extrato bancário. Primeira coisa, alguém vai pegar esse extrato bancário, vai ver tudo que entrou na conta, né? E vai conferir para ver se isso foi baixado de alguma forma. Tipo assim, sei lá, a Highline me pagou uma conta, tá aqui, ó, o depósito dela aqui foi baixado lá na Highline. Tá, a Irnagem me pagou outra conta, tá baixado aqui. Eu tenho um depósito aqui que eu não sei de quem foi, tá? Então, o que eu teria que fazer? Pegar esse depósito, olha, esse tem uma disponibilidade aqui, valor X, de tal dia, no banco tal, e lançar no sistema. Esse valor vai estar esperando aí para ser identificado qual cliente que é e alocar para baixar a conta de cliente, certo? Beleza. Lá na empresa eles não tinham esse controle. A pessoa só escrevia lá na conta do cliente, lá, né? Depósito, né? Ninguém nem ia atrás, saber se realmente houve aquele depósito ou não. Depois do problema que eles fizeram, eles mudaram, olha, a informação de depósito só pode vir se o gerente financeiro, no caso, disponibilizar esse valor para ser compensado com conta de clientes, entendeu? Mas até verem isso, o problema foi grande, tá? Olha lá, entre os objetivos específicos, né? Específicos de auditoria, né, relacionados com caixa e bancos, conta a verificação da existência, da propriedade, da exatidão dos valores, a descoberta de eventuais restrições e a determinação e apresentação fidedigna nas demonstrações financeiras. Tá? Na contagem de caixa, o auditor deve controlar todos os componentes desse setor, assim como outros itens de ativo negociáveis, né, para evitar substituição, porém sem nunca se apoderar do caixa. A substituição é o ato de ocultar qualquer falta de dinheiro, fazendo transporte de fundos de um local para o outro, ou convertendo em dinheiro outros itens de ativo negociáveis, de modo que o mesmo fundo é contado duas vezes. Vamos lá. Quando se faz conferência de caixa, gente, o ideal é que seja feito tudo de uma só vez, tá? Não dá para começar hoje e terminar amanhã. Ele tem que ser feito de uma vez só. Se você vai contar os caixas da empresa, tem que contar todos os caixas da empresa, se tiver mais de um. Tá? Por quê? Para evitar que, não, pega o dinheiro de um caixa, cobre o rombo do outro, depois devolve. Tá? Então tem que ser feito contar tudo de uma vez só. O auditor deve ter, né, o máximo cuidado com o caixa, fazendo verificação simultânea ou usando outros meios para evitar substituição de fundos. A verificação simultânea faz-se designando pessoal para cada local de atividade da empresa em que se mantém o caixa e outros ativos negociáveis, de modo que se possa contar o caixa a um só tempo, tá? É importantíssimo que o auditor nunca se apodere de valores em caixa. Normalmente, o auditor deve ter sempre um empregado do cliente a observá-lo enquanto faz a contagem de caixa. Muitos auditores preferem que o próprio funcionário do cliente faça a contagem, enquanto ele observa e registra os dados necessários. Tome cuidado, tá? Imagina você tá lá fazendo auditoria, contando caixa, aí o cara fala assim, eu preciso ir no banheiro, posso ir ali? Aí ele sai e deixa você sozinho. Você não vai ter autoridade para dizer que tinha algum erro, porque ele vai dizer que você ficou sozinho. Então, se tinha algum erro, você pode ter feito esse erro. Você pode ter se apropriado de algum valor, tá? Então, tome cuidado, tá? Você vai fazer uma auditoria de caixa, tá? Você não fica sozinho. Depois que começou, a pessoa também não pode sair dali.
Vocês têm que pegar e terminar, tá? Tomem cuidado. Vamos lá. Desfalques no caixa, né? O número de métodos criados para se dar desfalques em caixa talvez só seja igualado pelo número de pessoas que tentam até hoje dar esses desfalques, né? O que quer dizer? Que cada um inventa o seu jeito, tá? Por isso é difícil classificar esses métodos, embora se possa usar um elemento para ajudar a descrever tipos de desfalques. O encobrimento e encobrimento da ação, né? Desfalques encobertos são normalmente aqueles feitos por meio de um lançamento de compensação nos registros contábeis, de modo que a falta do bem não seja notada. O exemplo de desfalque coberto é a subtração de recebimento de caixa, seguido de um lançamento a débito de despesas a crédito de caixa. Né? Seria a coisa mais fácil. Olha, eu tiro R$50, mas eu ponho aqui que gastou aqui uma despesa, sei lá, com água aí de R$50, tá? Na verdade, é um lançamento que não tem embasamento, né? Professor, mas e se o cara... Vamos lá. Se o cara consegue que alguém emita uma nota para ele e ele lança essa nota no caixa e fica com o dinheiro, tá? Sim, aí você vem as políticas de compra, né? Toda política, toda compra tem que ser autorizada. Foi autorizada essa compra? Não. Então ela não tem por que ser lançada, tá? Eu não posso ter um pagamento se eu não tive autorização dessa compra. Então, tá vendo como é que uma coisa a gente amarra a outra, né? Por exemplo, a pessoa pode... muito simples, uma coisa muito simples. Você vai lá, abastece sua moto, por exemplo, ou seu carro, e pede a notinha para o nome da empresa. Você entendeu? Não, faz essa nota no nome da empresa. Aí você vem e apresenta essa nota no caixa e pega o dinheiro. Tá. Quem autorizou você fazer essa compra? Que queira ou não queira, é uma compra, né? Ah, não, ninguém autorizou, eu fui. Tá? Então não é assim que funciona, não. Tá? Então tem que ter esse cuidado. É simples de fazer, de verificar, entendeu? E as pessoas, elas tentam, gente. Vocês nem imaginam como que as pessoas tentam dar nó em goteira com relação à caixa de dinheiro, tá? Ah, faz vale para descontar depois, não sei o quê. E aí, de repente, esse vale desaparece, tá? E aí? Né? Como é que faz? Tem que ter, ó, saiu do caixa, isso vai para algum lugar, cadê a baixa disso, né? Alguém, porque mesmo se é um vale, quem é responsável por cobrar esse vale é o caixa, é a pessoa do caixa, ele tem que estar ali, ele é responsável, porque queira ou não queira, é um adiantamento, né? Isso vai ser descontado de alguma forma. Ah, não, foi autorizado o adiantamento, beleza, então pega aqui e passa um relatório aí para o departamento pessoal que vai ser descontado na folha, tá? Contas a receber, tá? Por ser de natureza intangível, né? Porque as contas a receber são minhas, mas não estão comigo, né? E não tem corpo, né? Então são direitos, tá? E a conta a receber não tem corpo, eu tenho ele num papel, tá? Pedem, né? Procedimentos de natureza de auditoria diferentes, em vários aspectos, daqueles usados em caixa e banco, né? Então, as contas representam compromissos assumidos pelos clientes, né, de pagar alguma coisa, assim sendo, apresentam aspectos subjetivos, não existentes no caixa e banco. O auditor, ao fazer a avaliação de contas a receber, tem de aplicar critérios de julgamento quantitativos e qualitativos, né? Por exemplo, que pode usar alguns procedimentos, né? Coleta e evidência e exame de evidências externas, de evidências internas da firma, e procedimentos analíticos referentes a saldo de contas a receber, né, e a provisão de crédito de liquidação duvidosa. O que foi para vocês? Às vezes está lá, tem um monte de contas a receber, inflando aí o ativo, né, mas são contas de 5, 10 anos atrás que, na prática, elas não conseguem mais transformar isso em valores reais para a empresa, né? Então, muitas vezes tem que ser baixadas, tá? E esse contas a receber também, tem que tomar cuidado, né? Eu tenho uma nota fiscal, eu tenho uma saída, né? Por quê? Porque eu tenho que ser capaz, quando a gente fala em contas a receber, eu tenho que ser capaz de correr atrás para receber. Agora, imagine o seguinte, eu vendi para a pessoa, imagine o seguinte, como que você recebe, por exemplo, uma conta a receber que você vendeu sem nota, né? Como é que você vai cobrar dessa pessoa? Tá? Já um problema começa aí. Eu emiti
a nota fiscal para essa pessoa. Tá, eu não peguei o recebimento da pessoa lá no canhoto. Ou a pessoa que assinou lá o canhoto, né, não é a pessoa que estava designado para entregar aquela mercadoria. Ou a pessoa que assinou lá assinou de qualquer jeito que eu não consigo identificar quem foi, porque eu não peguei CPF, não peguei número de documento, não peguei nada. Tá? Então vocês estão vendo, por exemplo, o tanto de problemas que a empresa pode ter com a relação a um contas a receber, a uma entrega mal feita. Por exemplo, eu tenho uma nota faturada para uma pessoa, só que essa pessoa ela não autorizou eu faturar essa nota, tá? E aí, como é que eu vou receber disso? O que eu tenho dizendo ali que ela autorizou eu emitir essa nota para ela? Qual o contrato de compra e venda que há entre nós dois? Tá? Imagine o seguinte, se você tem alguém, por exemplo, que está desviando mercadoria na empresa, né? E a pessoa, para justificar esse desvio de mercadoria, ele faz a emissão de uma nota fiscal para alguém, uma pessoa qualquer, um CPF qualquer aí, e joga lá no contas a receber, né? Por quê? Porque desviou a mercadoria e você vai ter que cobrar isso de alguém, dessa pessoa. Só que essa pessoa não tem negociação com a empresa, nem nada. Olha o tamanho do problema que você pode se meter. Por exemplo, cobrando judicialmente uma pessoa que você não consegue provar que ela comprou na empresa, que ela deve para você, tá? Ou seja, aí você corre o risco ainda de pagar danos morais para essa empresa, essa pessoa. Imagina a pessoa não paga e você bota o nome dela no SPC, tá? Sem comprovação, tá? Você simplesmente acha que ela deve, né? Você, na verdade, vamos pensar, quem está lá em cima, ele tem certeza que a pessoa deve, né? Porque se está ali, ele nunca vai pensar que é uma fraude, né? Mas pode ser, tá? Então, tem que ter, por exemplo, se a pessoa pediu uma nota fiscal, tá, beleza, cadê o pedido dela, quem que foi o vendedor, como que foi autorizado a vender a prazo, sim, de que forma que por exemplo, se você vende a prazo, geralmente é bom você fazer um contratinho com a pessoa, né, ele assina um documento ali que vale como promissória, tá, porque ele se compromete a pagar depois. Porque, primeiro, gente, para criar essas políticas, né, de contas a receber, de vendas a prazo, né, nós temos que, primeira coisa, oriento vocês. Quem for trabalhar numa empresa que trabalha com isso, né, que faz esse tipo de venda a prazo, orienta a empresa para que ela tenha procedimentos onde ela consiga criar evidências. Que evidências são essas? Documentos que ela possa utilizar para receber em juízo depois, tá? O que é isso? Eu criar documentos, né, que a justiça aceite isso depois como prova de dívida de quem está comprando a prazo, tá? Porque dependendo, eu faço um boleto. Boleto não quer dizer nada, tá? Você pode muito bem ali emitir um boleto para quem você quiser, tá? Você tem que realmente comprovar que a pessoa tem a dívida com você, tá? Que é o ônus, né? No caso, o ônus cabe ao acusador, tá? Então você tem esse detalhe. Então, quando as empresas que trabalham com crediário próprio, vamos dizer assim, né, fornecem crédito próprio para os clientes, elas têm que ter esse cuidado, porque senão vai perder dinheiro mesmo, tá? Vamos lá. Evidências externas. Como que eu posso ter evidência externa nesse caso, né? Eu posso, por exemplo, fazer a confirmação, né, de contas a receber com os procedimentos de autoria geralmente aceitos, alertando o auditor para a necessidade ou mais, né, a obrigação de justificar a omissão desse procedimento no exame. O que é isso, né? Eu posso, por exemplo, eu tenho contas a receber, eu posso entrar em contato com esse cliente para saber, né, a questão se ele deve ou não, né? Aquela triangulação que eu falei para vocês. Olha, solicita que a empresa envie um documento para esse cliente para ele confirmar ou não quanto que ele deve. E aí ele vai dizer, né? Se ele disser algum valor divergente do que está evidenciado, aí cabe você relatar isso e a empresa vai se justificar, né? Não, realmente ele deve mais ou deve menos, tá? Então pode acontecer isso. A evidência interna, né? São
a parte que você vai fazer teste nos registros contábeis, né, e dentro da documentação que está ali evidenciada, tá, dentro da empresa, tá? Vamos lá, ó, você deve testar a exatidão dos registros contábeis, né, tá, utilizados para fazer a escrituração, os recebimentos de caixa, baixas de contas incobráveis, tá, os memorandos de crédito e outros que afetam as contas a receber. Nos documentos que fundamentam transações, tais como cópias de faturas, memorando de crédito, recebimento de caixa, autorização para baixa de contas incobráveis. Vamos lá. Olha, eu já tentei cobrar, já fizemos, ligamos para a pessoa, já ligamos tudo, tá? Já acionamos aí cartório, tudo. A empresa, ela pode muito bem, de repente, criar algumas situações que, tipo assim, olha, eu não vou cobrar judicialmente, né? Por quê? Porque a cobrança judicial muitas vezes não compensa, tá? Imagina que você tem um cara que te deve R$ 500. Você não vai cobrar esses R$ 500 judicialmente nunca na vida, porque o custo fica muito mais alto que isso, tá? Até em cartório, dependendo, o cartório ainda às vezes compensa, porque quando você faz a cobrança, você paga uma taxinha para divulgar no cartório, e a maior parte do ônus que cai sobre a pessoa que vai pagar, né? Isso se a pessoa pagar, tá? Então, por isso que as políticas da empresa, né? Vocês aí vocês trabalham ou vão trabalhar em empresas. Então, se vocês tiverem empresas que vendem a prazo, tá? Que dão crédito para os seus clientes, alerta eles, tá? Hoje, o melhor crédito que tem é o cartão de crédito, tá? Por quê? Porque você é garantia de receber, tá? A não ser que a empresa do cartão quebre, né? Mas caso contrário, você vai receber. E aí deixa o problema ser entre o seu cliente e a sua financeira, né? Que no caso a Mastercard, a Visa, a Credit Shop e por aí vai, tá? Lá nos estoques, né? O que a gente pode, né, verificar com relação, assim, na hora de fazer uma auditoria dentro do estoque, tá? Ó, os estoques constituem o principal item de ativo de muitas empresas e nessas dedica-se geralmente um tempo considerável à verificação dos estoques. Uma vez que estes constituem itens tangíveis, os auditores têm de se preocupar em determinar quantidades e qualidades dos mesmos, assim como em conferir a exatidão dos cálculos referentes ao seu valor, tá? Com respeito ao exame dos estoques, compreendem os seguintes objetivos, né? Determinação de que há bom controle sobre os estoques, né? Vamos lá. Isso aí, gente, a primeira coisa de controle de estoque começa com quem pode acessar a área de estoque ou não, tá? A primeira situação é essa. Vamos lá. E toda a área de estoque hoje em dia, né? Toda a área de estoque deve ser monitorada por câmeras. Deve-se ter o mínimo possível de pontos de acesso a estoque, tá? Ou seja, eu não posso ter aí 15 portas de acesso para o estoque, tá? Como que eu vou controlar tudo isso? É muito difícil, tá? Então tem que ter o controle. Quem entra, quem sai, por exemplo, quem trabalha em estoque, o estoque geralmente, o ideal é que ele fique numa área de uma forma assim isolada, né? Que eu tenha que ir lá. Não pode se permitir, por exemplo, entrada em estoque com bolsas, né, com sacolas, essas coisas, tem que ter esse cuidado, tá? Ah, mas você está achando que eu estou roubando? Não, isso é procedimento norma da empresa, tá? Porque se eu aplico com você, eu tenho que aplicar com todo mundo, então vão fazer o certo já, tá? Verificação de que o cliente é realmente proprietário do estoque, se aquilo que está ali realmente é da empresa, né? Determinação de quantidade de estoque em mão do cliente, ou seja, quanto que está ali. A verificação e certeza de que o cliente atribui preço adequado ao seu estoque. Determinação se há ônus sobre o estoque. Determinação da possibilidade de venda do estoque existente, atentando para indícios tais como mercadoria danificada, itens obsoletos, né, etc. Determinação da forma correta de apresentação do estoque nas demonstrações financeiras, tá? Ah, professor, mas como é isso? Olha, porque é o seguinte, quando a gente fala em estoque, geralmente a gente pensa já no produto pronto, né? E muitas vezes eu não tenho produto pronto. Eu posso ter matéria-prima, ter produto de elaboração e ter o produto acabado,
tá? Então, nessa situação, eu tenho que separar um do outro, certo? Até porque, vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês vocês são uma fábrica, vocês têm 10 mil reais de matéria-prima, né? De qualquer produto aí. E aí vocês utilizam toda essa matéria-prima e fazem produtos, né? Acabados. Se você tinha 10 mil de matéria-prima e você transformou isso tudo em produto acabado, né? E vamos pensar que você usou isso no mês inteiro. Qual é o valor do seu estoque agora? Seu estoque de produtos acabados. Vamos pensar que você não vendeu nada, tá? Se você tinha 10 mil matéria-prima e transformou isso tudo em produto acabado, qual é o valor do seu estoque de produto acabado? É 10 mil, não. Não, 10 mil sim, porque é o CMV, né? Só vai ganhar quando vender que vai ganhar o lucro dele, né? Vamos lá. o valor do produto, né? Quanto vai vender. Não. Venda é uma coisa. Uai, porque eu compro a matéria-prima. Sim. E aí eu vou fazer um produto final. Sim. Aí vai zerar a minha matéria-prima, que eu compro bem barato, e vou ter um produto final com um valor que eu vou colocar, entendeu? Aí tem que saber. Tá. E qual... Vamos lá. Teoricamente, vocês estão pensando assim, ó. O custo do meu produto é o custo da matéria-prima, certo? Não, mas aí tem que acrescentar o custo de fabricar, da transformação do produto, da matéria-prima, né? Exatamente. No caso, só a atenção que vocês têm que ter. Eu transformei toda aquela matéria-prima, ela está dentro do produto acabado, certo? Então, lá dentro do estoque do produto acabado, eu tenho os 10 mil de matéria-prima, só que eu não tenho só eles. Eu tenho também, por exemplo, mão de obra, eu tenho energia elétrica, eu tenho tudo aquilo que eu gasto para fazer o produto, tá? A pergunta é assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Se eu usei toda a matéria-prima, tá, beleza, transformei isso. Só que isso não se transformou sozinho, né? Eu tive mais custos para agregar. Então, o mínimo do custo do meu estoque é 10 mil. Por quê? Eu tenho mais os outros custos, que no caso a gente não sabe, mas eles estão inseridos dentro do estoque, tá? Porque é o seguinte, gente, quando eu tenho fábrica, a mão de obra da fábrica, ela não é despesa, ela é custo. Então, ela não vai para o DRE direto, ela vai para dentro do estoque, vai lá no ativo, tá? Então, um dos detalhes a ser analisado dentro do estoque, quando a gente pensa aí em determinar o valor que eu tenho no estoque, é justamente eu pensar isso, né? Quanto que eu tenho aqui, né? Quanto que vale o meu estoque, tá? Por exemplo, eu tenho uma contabilidade na fazenda em que o estoque eles faziam assim, como é que era antes, né? Eles pegavam, compravam o gado, né? Bota lá, e aí quando vende, né? O bezerro compra o bezerro, aí vende o boi, aí tem aquele ganho enorme, né? E o meu estoque estava sempre baixo. Aí o que faltava fazer? Por exemplo, a gente viu em contabilidade ambiental, né? Contabilidade rural, do agronegócio, nós vimos que o bezerro não cresce e eu não tenho gasto com esse bezerro, né? Eu tenho gasto de insumo, eu tenho gasto de vacina, eu tenho gasto de mão de obra, eu tenho vários gastos ali que são inerentes a ele. Então, esses gastos não são despesa, eles estão alocados aonde? No estoque, tá? Então, uma coisa que a gente tem que ver, principalmente se for fábrica, né? É você levantar essas questões, esses valores, ver se realmente estão sendo alocados da maneira correta. Quando a gente fala em comércio, o comércio também tem algum detalhe desse. Que detalhe que tem o comércio? Tem um detalhe, por exemplo, se eu tive gastos com frete, alguma coisa durante a viagem para receber essa matéria-prima, essa mercadoria, isso tem que ser alocado também no preço do estoque, tá? Só que é mais difícil de pegar isso, né? E às vezes também a incidência é menor, tá?
Mas são detalhes que a gente tem que se atentar, tá? Isso aí pode ser uma questão de prova aí muito simples de vocês encontrarem pela frente aí nesses concursos, tá? Vamos lá. Contagem de teste, né? Enquanto a gente faz a realização do levantamento físico, o auditor deve fazer várias contagens de teste para verificar a exatidão do trabalho dos empregados do cliente. Nos papéis de trabalho devem constar várias contagens de teste, para posterior comparação com os resumos do levantamento. Lógico, você vai chegar numa empresa, por exemplo, tem lá 10, 15 mil itens de estoque muitas vezes, né? Você não é louco de contar todos, né? Então você vai contar, né, por amostragem. Você vai fazer teste, né? Ah, mas não adianta fazer 2 testes também, contar 2 produtos. Tenta contar aqueles que saem mais, aqueles que são mais, que você possa entender ali, que tem um valor agregado maior, você entendeu? É aqueles que podem ser mais suscetíveis a interesses das pessoas, tá? E aí você faz um levantamento. Ah, se eu fizer 2 ou 3 auditorias, aí 4, 5, 10 auditorias na empresa, então você, cada vez que você fizer, você vai variando alguns itens, né? Que aí no final você chega num ponto que de repente você já até fez teste em quase todos, tá? Avaliação do inventário físico, né? Enquanto observa a realização do inventário físico, muitos auditores gostam de registrar nos papéis de trabalho, olha o detalhe, os comentários sobre os procedimentos empregados pelos clientes de levantamento, né? As condições que faz este, né? E suas próprias impressões sobre as contagens. Esse comentário constitui evidência muito útil para se formar uma opinião a respeito de estoques e para se fazer sugestões construtivas ao cliente. Gente, uma coisa interessante, acontece muito com consultor, tá? Consultor é o bicho mais filho da mãe que tem. Ele não entende nada da empresa. Aí ele chega na empresa, quem já passou por consultoria sabe disso, né? Não me deixe mentir sozinho. Ele chega na empresa, senta contigo e pergunta como é que funciona, como é que ele trabalha, tal, tal. Aí a gente faz a pergunta assim, o que você acha que tem que melhorar aqui, né? Aí você fala assim, olha, se esse procedimento aqui, que trabalha dessa forma, se fosse de outro jeito, seria mais viável, sei que lá mais, tal. Beleza, né? Aí ele vai anotando tudo isso, né? Aí ele pega a sua percepção, pega a percepção de outra pessoa, de outro. No final da história, ele passa para a diretoria, ele analisa aquilo que realmente ele entende. Olha, isso aqui realmente funciona. Por quê? Cara, quem deu a ideia foi quem está trabalhando no dia a dia, né? Aí ele passa para a diretoria os pontos de melhoria que, na verdade, foram levantados pelos próprios funcionários, né? E aí a diretoria, não, vamos botar isso em prática, vocês são muito inteligentes. Tá vendo? A gente tem que contratar uma auditoria, uma consultoria mesmo, que ninguém enxerga esses pontos de melhoria que a gente precisa ter, tá? E no final da história, quem realmente deu essas dicas foi justamente os funcionários, tá? Então, quando você faz uma auditoria também, né, como quem não quer nada, você vai indagando a pessoa para saber se funciona, se não funciona, como é que é, né? O que ele acha que poderia melhorar ali. E aí ele vai te dando as dicas, entendeu? E aí, até pelo que ele fala, você pode identificar pontos aí de observação onde os controles são falhos, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de imobilizado, né? Nós precisamos primeiro ver aí, ó. Ele existe mesmo, tá? E é utilizado? Pertence à empresa, tá? Foram utilizados os princípios de contabilidade, né? Em bases uniformes, né? Determinar se o imobilizado não contém despesas capitalizadas e, por outro lado, as despesas não contêm itens capitalizáveis, né? O que é isso, né? São despesas que eu melhoro o imobilizado e que eu posso transformar isso em valor dele mesmo, você entendeu? Por exemplo, vamos pensar lá, eu tinha um caminhão, né, de, sei lá, com 4 anos de uso e de repente eu fiz o motor do caminhão. Quer dizer, eu prolonguei a vida útil desse caminhão, tá? Certo? Então, na verdade, ele tinha uma vida útil aí de 5 anos, 6 anos, agora ele passa a ter uma vida útil de até 10 anos, porque eu reformei o motor dele, é um motor novo, né? Que geralmente é o que vai dar problema mais cedo, tá? Determinar se os bens imobilizados foram adequadamente depreciados, né? Em bases aceitáveis. Determinar a existência de imobilizado penhorado, dado em garantia ou com restrição de uso. Determinar se está corretamente classificado nas demonstrações financeiras e se as divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas, né? E estudar e avaliar o controle interno existente para os bens imobilizados, né? Porque tem que controlar, porque senão daqui a pouco não tem mais nenhum imobilizado na empresa, tá? Eu trabalhei, por exemplo, na usina, né? E a gente tinha, por exemplo, trabalhava com muita ferramenta, né?
E tinha ferramenta que a empresa nunca comprava ferramenta de segunda ou terceira linha, só comprava ferramenta boa, tá? E o funcionário, acontecia muito, né? A gente flagrava muito. O funcionário, de repente, pegava uma ferramenta boa e na hora de devolver, ele queria devolver uma de segunda ou terceira linha. Eu falei assim, opa, você não pegou, nós não temos aqui essa marca de ferramenta, né? Sei lá, ó, essas ferramentas de R$1,99, tá? Não, desculpa, que eu devo ter enganado lá com as minhas, entendeu? É aquela história, né? Vai que cola, né? Você pega, compra uma chave, por exemplo, uma chave combinada aí, né? De, sei lá, de 13, né? Ou de meia, que usa muito. Você paga lá R$20 numa Belzer da vida, uma Gedore aí, né? Aí o cara vem daquelas outras que compra lá ali no JP, né? Que paga R$20 num kit com 10, né? Tá? Aí quer te entregar uma. Não, mas tá aqui. É a mesma coisa, assim, é a mesma coisa, então você me traz uma daquela igual você pegou. Mas isso tem que ter controle imobilizado, viu, gente? Empresa que não tem controle imobilizado tá sujeita aí a comprar coisa boa e de repente só ter coisa ruim para usar, tá? Ó, revisão de controle interno, né? A revisão do controle interno tem a finalidade de determinar ao auditor qual a confiabilidade, né, que tem aquele controle, tá? Para a definição dos procedimentos de auditoria, extensão dos trabalhos e o momento da aplicação, né? Por exemplo, né, alguns pontos de controle interno que podem ser comumente encontrados na área do imobilizado. Contagens físicas periódicas, né? Imobilizado tem que se contar, tá? Balancete periódico entre as fichas individuais imobilizadas com os registros contábeis. Sistema de autorização para aquisições e vendas de bens de imobilizado. Sistema de comunicação para os casos de transferência, obsolescência ou baixas de bens imobilizados. Limite de capitalização quanto a valores e tempo de vida útil. E segregação de funções entre o setor de compras e a recepção dos bens do imobilizado. Então, são situações aqui que você vai chegar lá e vai ver se a empresa tem isso, tá? Olha, eles fazem esse controle, né? Qual a empresa que vocês conhecem, por exemplo, que tem ficha individual de imobilizado? Que foi lá, comprou imobilizado, criou uma ficha, olha, comprei tal dia, esse item vai ficar alocado em tal lugar, é a nota fiscal número XYZ, número 123 lá, você entendeu? Do fornecedor tal, tá? Comprando, portanto, a depreciação dele que a gente vai fazer vai ser, sei lá, a vida útil dele estimada aqui é de 10 anos, né? Com um valor residual no final de 20% do valor atual. Né? Aonde você já viu isso? Lugar nenhum, tá? Eu mesmo nunca vi. Agora, dá para se implantar isso? Dá. Basta querer, tá? Ah, vai dar trabalho. Lógico, todo controle dá trabalho, tá? Vamos lá. Procedimento de auditoria, né? Que vai ser feito, por exemplo. Alguns procedimentos aqui que vocês vão utilizar durante a execução do trabalho de auditoria. Exame físico, né? Aonde você faz exame físico? Geralmente, inspeção física dos itens do imobilizado, inspeção física das obras em andamento, inspeção física do imobilizado que está fora de uso, tá? Exame de confirmação, né? Confirmação dos cartórios para as escrituras, dos fornecedores quanto a bens adquiridos a prazo, confirmação de advogados ou processos de andamentos, tá? Documentos originais, né? Relativos a exame documental das compras realizadas de imobilizado, né? Das vendas realizadas de imobilizado, exame das atas de assembleias, de contratos de empréstimo, certificados de propriedade de veículo, de escrituras de bens imóveis, cálculos, né? Você vai realizar cálculos aonde? De depreciação, das fichas individuais dos bens, da soma, né, das fichas individuais dos bens do imobilizado, cálculo do lucro ou prejuízo da venda imobilizado, tá? Escrituração, né? Vai analisar o exame da conta de razão do imobilizado, exame da conta de correção e reparos e manutenção, da contabilização no período de competência, né? Investigação minuciosa, documentação de compras, documentação de vendas, aprovações, autorizações, escrituras de imóveis, contas de manutenção e reparos, documentação de veículos e se as multas estão sendo cobradas dos motoristas. Ó, até esse detalhe, viu, gente? Tá vendo? Até esse detalhe de multa, nós temos que ter o cuidado, por quê? Porque, de repente, alguém ali, não, tá? Deixa aí por conta da empresa, está ficando a despesa, tá? Ou seja, a empresa está pagando para o cara trabalhar errado, tá? E ninguém quer isso, né?
tá? Ok? Auditoria de investimentos, né? Para muitas empresas, investimentos representam aí uma parcela substancial do ativo. Para outras, são apenas bens temporários ou meros reflexos de aspectos incidentais da atividade em geral, né? Para o auditor, os investimentos são bens que envolvem riscos muito grandes por serem atraentes e por sua negociabilidade potencial, tá? Então, dentro dos objetivos, quando você vai fazer a auditoria nesses itens, né, de investimentos, tem a determinação da existência de um sistema adequado de controle interno sobre investimentos e lucros, né, dele decorrentes, determinação de que os investimentos apresentados no registro do cliente realmente existem e são de propriedade dele, determinação da avaliação adequada, né, para os investimentos, de apresentação correta dos mesmos nas demonstrações financeiras, descoberta e divulgação de eventuais ônus sobre os investimentos e determinação de registro adequado de resultados e receitas com investimentos, tá? Pessoal, esse material aqui, isso aqui é o capítulo 11 de um livro que eu utilizei, tá? E eu até eu disponibilizei para vocês lá, eu acho que, se não me engano, foi a Luana, até ela já compartilhou no grupo com vocês, tá? Lá tem esse capítulo 11 inteiro, né? Onde é muito, muito, muito amplo, tá? Os procedimentos, né? Que se a gente fosse colocar tudo aqui, a gente ia passar aqui uns 3 dias aqui comentando sobre isso, tá? Então, vocês têm muito material lá que vocês podem utilizar para aprofundar esse conhecimento, tá? Esse assunto, ok? A auditoria, tá? Ela requer muita responsabilidade, tá? Principalmente no quesito de conhecimento. Por quê? Professor, eu sou obrigado a saber de tudo? Não, tá? Mas você tem que procurar se aprofundar naquilo que você vai investigar, tá? Não tem como você aceitar, por exemplo, uma auditoria contábil, por exemplo, se você não tem o mínimo conhecimento, de repente, nem como estrutura um balanço patrimonial direito. Lógico, né? A experiência é adquirida com o desenvolver, né, das atividades. Você vai trabalhar, você de repente, né, pode até ser doido de repente pegar uma auditoria. Não, eu encaro uma auditoria grande aqui para fazer. Beleza. Né? Eu te aconselho de repente a pegar alguém que já tem mais experiência para trabalhar junto. Ou começa com pequenas empresas, né? Ajuda aí um amigo seu a fazer um inventário de estoque, né? Fazer um inventário de caixa, se ele tem ali uma funcionária que trabalha no caixa. Não, deixa eu ver como é que funciona o inventário que você faz do caixa, né? Tá? Para você ir aprendendo, pegando, como usar o termo, os macetes, né? E aprendendo o caminho das pedras, ok? Vamos lá. Vocês têm lá uma atividade que está lá no encontro 7, lá na pós-aula, vale 200 pontos, para vocês enviarem lá no portal até agora, né? Até as 22 horas, ok? É uma atividade bem simples, só que requer o quê? Requer que vocês demitam um parecer ali pessoal, tá? Outra coisa que eu comentei no começo, tá? Em que o pessoal até ficou assim, eu falei que ia comentar depois, foi que eu deixei lá a atividade para vocês fazerem, né? Valendo 100 pontos, tá? Muita gente errou a atividade, tá? E muita gente errou, por quê? Porque vocês são 2 turmas, tá? E aí, 2 turmas assim, para mim aparece 2 turmas aqui, o 17.1 e o 18.1, tá? É a turma do 8º e do 6º. O que acontece? Tem muitos de vocês matriculado na turma errada, tá? Aí o que aconteceu? Vocês foram lá, pegaram, acredito, né? Pegou alguém que tinha feito a resposta e foi lá e respondeu sem nem ler. E a pergunta de uma turma é diferente da pergunta da outra turma. Então as respostas são diferentes, tá? Vocês ficarem espertos. Eu nem fiz atividade, mas em defesa do pessoal que fez aí, eu acredito que ele simplesmente não comeu.
Oi? Ninguém fala um negócio assim, não, viu? Ah, uhum. Ó, eu vou ser sincero. Da turma do 17.1, que não está matriculado nessa disciplina do 17.1, está matriculado na turma do 18.1, eu acho que todos erraram. Tá? Eu acredito. Se não foi todos, foram quase. A minha saiu a nota na hora, não estava errado, não, estava certo. Tá? Porque ali. É que depois que dá, que você só fica sabendo da nota depois que responde, né, Ronara? Uhum. Tá? Mas aí quem respondeu de repente e viu lá, vixe, por que estava errado? É por esse detalhe, porque as perguntas são parecidas, mas não são iguais. Porque assim, ó, eu peguei uma pergunta dessa da oficial 1, a outra é a mesma pergunta, só que daquela revisão que nós fizemos, que eu mudei a pergunta, você entendeu? Então, Ei, professor, não estou conseguindo abrir de jeito nenhum meu portal. a rocha, F5. Tá certo. Tá? Ok, gente? Então, ó, façam uma atividade lá. Eu estou aqui disponível. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá? Vocês podem arrochar aí. Ou por aqui no Teams, quem quiser continuar aqui, ou pelo WhatsApp. É para entregar hoje, é? Entregar não, você vai responder lá dentro do portal lá, entendeu? O prazo é até 22 horas e 10 minutos. Eu ainda dei 10 minutos de lambuja aí para vocês aí. Pode sair. Pode sair. Eu já baixei a lista de presença aqui já. Tchau. Tchau, professor. Tchau, gente. Boa diversão lá.